E para concretizar esse objetivo, naturalmente falar de regulação 4.0, que é o título desta mesa, é um ponto absolutamente central, porque um sistema de saúde como o nosso tem que ser necessariamente fortemente regulado, mas obviamente no sentido também de promover o desenvolvimento económico e social. Portanto, não é regulação pela regulação, mas é para obter objetivos maiores no plano do desenvolvimento do nosso sistema de saúde. Temos um painel muito rico, com pessoas muito credenciadas na matéria, já foram, aliás, apresentadas essas personalidades pelo Sr. Secretário Regional da Saúde, mas, em todo caso, tenho um enorme prazer de apresentar, que já foi apresentada, mas de passar a palavra à Sra. Professora Maria do Céu Machado, que, como todos sabemos, é uma referência da medicina portuguesa e também já exerceu funções de reguladora setorial no setor da saúde, e com tão boa memória que deixou na sociedade portuguesa, e por conseguinte passava-lhe agora a palavra. Como foi dito, temos 1 hora para este painel, portanto eu sugeria que as intervenções fossem relativamente curtas, de modo a que, caso seja possível, possa haver algum debate, ou então deixávamos o debate integrador para o fim. Não sei exatamente como é que planeariam este último momento, mas se virem que há espaço pelo menos para 2 ou 3 minutos de debate, nem que seja entre os membros do painel, acho que seria interessante para todos. Ainda assim, professora Maria do Céu Machado, cumprimento-a mais formalmente e individualizadamente e tem agora a palavra. Já tenho som. Muito obrigada, professor Rui Nunes, é um prazer revê-lo também. E é um prazer estar nesta mesa 4, há bocado entrei por engano na mesa 3, estar nesta mesa consigo e com os outros participantes, e nomeadamente cumprimentar o Dr. Ponciano Oliveira, visto que trabalhámos juntos, e é sempre bom revê-lo também. Em troca de e-mails com o Dr. Ponciano, eu perguntei-lhe o que é que você vai falar, para não falarmos da mesma coisa, e o que é que você acha que eu devo falar? E ele respondeu uma coisa engraçada, exatamente, que tem a ver com o que o professor Rui Nunes disse agora. Foi presidente do Infarmed, faz todo o sentido, se calhar, falar na regulação da terapêutica inovadora e dos dispositivos médicos, nomeadamente os equipamentos pesados. Mas eu, antes de falar, e eu não levo mais do que 10 minutos, antes de falar mais especificamente nesta área, e que não vou propriamente falar na regulação dos dispositivos e dos equipamentos, mas de repente apercebi-me ao ler o PRR que não se fala, mais uma vez, foram postos completamente de lado os que tinham nascido e não chegaram a crescer, centros de referência. E ao falar na regulação de equipamentos, nomeadamente equipamentos pesados, nós temos que ter uma estratégia de centros de referência. Mas antes de falar durante 2 ou 3 minutos nisso, eu queria fazer uma revisão rápida no que me pareceu a área da saúde do PRR. Porque no fundo foi isto que levou aqui a fazer esta reunião. Primeiro, gostei enfim, a área da saúde até está bastante bem representada, mas no fundo com aquele conceito que os finlandeses nos deram na sua presidência já há uns anos, em 2006, de saúde em todas as políticas, eu acho que este PRR, nós temos os aspectos essenciais da saúde, mas temos aspectos da educação, da habitação, que serão essenciais também para a saúde. E, portanto, fico contente com isso. Depois tenho pena que nunca se fala em sistema de saúde. Nós começamos a ler e só na página 85 ou 86 é que se fala em sistema de saúde. Ou seja, perdeu-se aqui uma oportunidade de dar um salto qualitativo. Há alguma legislação, e está aqui sempre o problema entre o Dr. Ponciano, que é o jurista aqui, eu e o professor Rui Nunes somos médicos, mas há sempre aqui aquela coisa entre a legislação e a regulação, porque nós temos muita legislação em Portugal e depois muitas vezes falta a regulação para essa legislação. Mas fiquei com pena de se falar no Serviço Nacional de Saúde e não se falar no sistema de saúde. Neste momento, em Portugal, praticamente há o mesmo número de camas e o mesmo número de hospitais públicos e privados. Aqui há 20 ou 30 anos
a tecnologia sofisticada estava nos hospitais públicos, agora os privados têm, alguns até têm tecnologia mais sofisticada do que em muitos hospitais públicos e, portanto, o que faz sentido é realmente haver uma integração e nós percebemos, olharmos do lado do Serviço Nacional de Saúde, nós percebemos o que é que o restante sistema de saúde tem que possa ser complementar ao Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, essa será uma primeira crítica. Depois, achei as reformas muito, fala-se na fragmentação, enfim, dos cuidados, mas achei as propostas são completamente fragmentadas, ou seja, continua a ser por níveis de cuidados, embora se diga que devia haver articulação entre os níveis de cuidados e que tem que se melhorar a articulação, mas volta a ser um capítulo de cuidados primários, um capítulo de cuidados hospitalares, um capítulo de cuidados continuados, integrados e cuidados paliativos. E este tem sido o nosso erro ao longo dos anos, não há legislação nem regulação que ajude a melhorar isto, eu acho que isto tem que ser alterado. Fala-se em gestão da doença crónica, gestão integrada, mas é tal coisa, quando eu estava à espera de ver, um bocadinho ao contrário, falar na gestão integrada da doença crónica e ver de alguma forma que a gestão integrada da doença crónica é transversal aos vários níveis de cuidados, o que eu vejo é que há a gestão integrada da doença crónica nos cuidados primários e depois há a gestão integrada da doença crónica nos cuidados hospitalares, etc. Para a organização há muitos aspectos de medicina de proximidade, isso que é contente, equipas domiciliárias em algumas áreas. A Organização Mundial de Saúde diz que a medicina deve ser a medicina que nós praticamos, os cuidados, que não quer dizer que seja por médicos, cuidados dos profissionais de saúde, deve ser uma medicina compreensiva de oportunidade e de proximidade. O que é que isto quer dizer? Compreensiva, olhando para a pessoa no seu contexto biofísico ou social, de oportunidade, aproveitando qualquer contacto com essa pessoa, quando vai à urgência, quando vai à consulta, enfim, quando a encontra, quando se desloca ao bairro, e de proximidade o mais perto possível da pessoa. Depois, há um capítulo sobre saúde mental, eu estou atenta, a professora Rui Nunes, estou atenta às horas. Há um capítulo sobre saúde mental, mas que é muito estrutural e que sem alteração de organização, e realmente precisávamos de uma organização diferente da saúde mental. Amsterdão organizou-se de uma forma muito engraçada, que é, constituiu as equipas com os psiquiatras e com os psicólogos, e são as equipas que se deslocam onde é preciso. Portanto, há equipas da própria autarquia de Amsterdão e vão ao hospital A, ao hospital B, à escola, ao emprego, ao espaço de lazer, ao bairro, conforme as necessidades das pessoas que estão a seguir ou das famílias que estão a seguir. E isto é realmente inovador e completamente diferente e eu acho que seria excelente. E depois, o investimento é muito em estruturas e equipamentos e, como eu digo, e na Madeira e nos Açores, muito relativamente à transição digital, o que acho bem. Então, o que é que eu acho que é aqui a grande falha? Realmente, nós, em relação à inovação terapêutica, há um programa que foi aprovado pelo ministro Paulo Macedo, o SINAT, e que depois foi reescrito em 2017, e que regula toda a inovação terapêutica, os medicamentos inovadores, todo o aspecto de aprovação e negociação, e, portanto, eu aqui acho que temos todas as armas de que precisamos. Ponho uma interrogação que é, será que devia ser o Infarmed, como entidade reguladora, a negociar depois o preço, ou será que, como alguns pensam, eu era completamente contra quando era presidente do Infarmed, mas depois a pessoa, quando está outsider, pensa nas coisas e se calhar tem uma visão diferente, e se calhar eu acho que funcionaria melhor e com mais eficácia o Infarmed ser tal e qual como uma agência europeia, uma agência reguladora em que aprova, em que coloca os critérios para os quais deve ser os critérios que levarão à comparticipação e à utilização desse medicamento inovador, mas depois a negociação ser feita, por exemplo, nas finanças, no Ministério das Finanças. Em relação aos equipamentos, nomeadamente os equipamentos pesados, os dispositivos médicos e os equipamentos pesados, fez-me realmente lembrar a história dos centros de referência, e vou gastar 2 ou 3 minutos e com isto termino. Ora bem, há imensos despachos sobre os centros de referência que numa determinada altura, e todos se lembram, foram designados como centros de excelência. Agora voltaram a ser centros de referência.
E, portanto, em 2013, há legislação, há despachos em 2013, 2015, 2016, 2018. Em 2013 é criado um grupo de trabalho que define o conceito, os critérios, modelos de financiamento, integração na rede hospitalar e integração na rede europeia. Em 2015 é criada a comissão de avaliação, em 2016 nomeados os membros, em 2018 nomeado um novo presidente, visto que o primeiro foi o professor João Lobo Antunes, e no site da Direção-Geral de Saúde que eu fui consultar, a última revisão do site é em julho de 2019. Há 23 centros aprovados, e eu própria estive, não sei se o professor Rui Nunes também esteve, eu própria estive na Fundação Carlos Gulbenkian em Lisboa, na entrega, já foi penso que já foi o professor Adalberto que entregou os placares em acrílico aos vários serviços que nós colocámos à entrada dos serviços nos hospitais. O Hospital Santa Maria, onde eu estava, o Centro Hospitalar de Lisboa Norte, nessa altura, teve inúmeros, 7, 8, 9 centros de referência atribuídos, e depois o que se passou a partir daí? O modelo de financiamento que era defendido era que as patologias em que tinham sido identificados centros de excelência ou centros de referência deveriam receber os doentes, deviam-se articular e estabelecer protocolos com serviços menos diferenciados, e o doente podia, por exemplo, ir ao centro de referência, ser organizado, ter um plano individual de cuidados, o seu plano de cuidados relativamente àquela situação ou doença, poder ter a cirurgia ou não, mas depois, por exemplo, numa situação oncológica, poder fazer quimioterapia no hospital de proximidade ou até a radioterapia, enfim, se fosse um hospital que tivesse radioterapia, com um plano articulado entre os vários níveis de serviços. Esse centro de referência receberia um preço, receberia um quantitativo por esse doente, e os serviços que não eram centro de referência, se assumissem doentes dessas patologias e não sendo centros de referência, eram penalizados no seu orçamento, exatamente por terem indevidamente recebido doentes. O que é que isto obviava? Isto realmente era muito regulador, e por isso é que eu achei importante falar aqui. Porque obvia que se façam pequenas unidades diferenciadíssimas, conforme, no fundo, o poder de manobra que a pessoa tem junto do autarca, ou da Câmara, ou do hospital, ou do Presidente do Conselho de Administração. E permitia, obviamente, melhores resultados e melhores cuidados. E, portanto, o que eu acho em relação ao contributo da saúde para este programa de resiliência e recuperação era realmente um salto qualitativo e não quantitativo. Também não se fala aqui muito de recursos humanos, é sempre, enfim, depois o que virá se verá. Mas eu achava que um salto qualitativo num país pequeno como o nosso, que não se pode ter atividade diferenciada em 30, 40, 50 locais, e, portanto, deve haver centros específicos para essa atividade, de modo a que os resultados sejam melhores e que não haja desperdício, e eu acho que é estes centros de referência que foram iniciados, nasceram, foram aprovados e que estão moribundos porque não foi, o modelo de financiamento ficou na ACSS, e cada um continua em Portugal a funcionar para si e a tentar comprar o equipamento que precisa, sem falar uns com os outros. E mais ou menos era isto que eu queria dizer. Muito obrigado, senhora professora, pela sua excelente intervenção, que reflete também um conhecimento real do terreno, que queria aqui salientar, e uma experiência muito profícua. Passava a palavra ao senhor Dr. Nuno Figueiredo, coordenador da área cirúrgica do Grupo Lusíadas Saúde. Ora, muito boa tarde. Antes de mais, gostaria de pedir desculpa, mas é que fiquei retido noutra sala, ou colocaram-me noutra sala. Não sei se me estão a ouvir em condições. Perfeitamente. E gostaria de, obviamente, agradecer o amável convite que me foi enviado pelo Sr. Secretário Regional da Saúde, cumprimentar, obviamente, o Sr. Professor Rui Nunes, Presidente desta mesa, e todos os ilustres participantes, especialmente a Sra. Professora Maria do Céu Machado, e, obviamente, começar por partilhar aqui algumas ideias, não de um gestor. Eu não sou um gestor, eu sou um simples cirurgião, e peço a vossa paciência nestas
pequenos números de slides que eu tenho aqui para partilhar convosco e com a nossa audiência através dos canais digitais e falar sobretudo daquilo que é a visão de um simples cirurgião que obviamente já há cerca de 12 anos só executa a sua atividade clínica, científica e até mesmo assistencial a nível do sistema privado de saúde em Portugal. Obviamente o Covid fez-nos aqui levantar um conjunto de problemas que também podem ser importantes até para uma rediscussão, como está a ser feita, e eu gostaria de levantar aqui três pontos, ou seja, eu acho que nós, isto da perspectiva de um clínico, temos aqui 3 grupos completamente diferentes de doentes e que muitas vezes se interconectam nos nossos vários hospitais e sistemas privados e primários de saúde também. Temos aqueles doentes, obviamente, que sofrendo da patologia aguda ou não do Covid, que vão levar aqui um conjunto muito grande, e sabemos hoje em dia cada vez maior também de doentes, que vai entrar nas chamadas clínicas de sequelas. Não sabemos por quanto tempo, não sabemos a duração disto, mas é uma sobrecarga que obviamente irá verificar-se dos nossos serviços. Depois temos aqui aquilo que se chama a lista de espera, entre aspas, ou seja, são doentes que, já conhecida a sua patologia, alguns doentes deles crónicos, que vão obviamente engrossar e que estiveram durante este período a aumentar o número de doentes em espera para uma cirurgia, alguns exames, para os tratamentos crónicos do foro neurológico e não só, cardiovascular, etc, etc. A saúde mental que foi agravada também, ou seja, estes períodos mais complexos de confinamento, de distúrbios sociais, económicos, vão levantar e vão incrementar a procura e a necessidade de prestar serviços de saúde mental e, obviamente, novos diagnósticos que não tivemos, enfim, a possibilidade de manter com regularidade e que nos vão obrigar a assistir, a tratar estes doentes numa fase mais avançada e muitas vezes mais complicada de gerir em todo o tipo de patologias. Obviamente que isto cria aqui uma oportunidade para que realmente o Serviço Nacional de Saúde e os grupos privados de saúde que possam conjuntamente ajudar a combater uma carga de doença acumulada. E eu acho que existe aqui a oportunidade, a janela de oportunidade para reinventarmos um pouco este paradigma atual, em que, e eu concordo totalmente com aquilo que já aqui foi dito pela Sra. Professora Maria do Céu Machado, que há uma complementaridade. Há aqui não um oportunismo, mas eu acho que há aqui campo para haver uma complementaridade, uma redistribuição de algum do esforço assistencial que se verificou durante a fase aguda do Covid, em que, por transbordar dos doentes que necessitavam de uma assistência aguda à patologia Covid, que realmente essa redistribuição assistencial pudesse ser uma realidade. Depois, obviamente, há que fazer não só uma gestão eficiente, mas também temos que ter uma relação equilibrada e que tem que haver uma transparência e haver a possibilidade de haver uma regulação transparente, clara e que seja muito facilmente transmitida à opinião pública e a todos os participantes. Temos aqui uma área que me é muito cara, aliás, o meu percurso está muito ligado a todos estes desenvolvimentos tecnológicos. Nós hoje em dia temos capacidades técnicas, como também foi aqui dito, através de algumas tecnologias de peso, não só pelo investimento necessário que é feito, mas também pelo necessário formação destes recursos humanos, ou seja, é caro a aquisição destes aparelhos, obviamente, estamos a falar de aparelhos de cirurgia robótica, da cirurgia hoje em dia micro e nanorobótica, que já está cada vez mais a ser implementada, patologia e tratamento da patologia oncológica e não só através de vias percutâneas, ablativas, e hoje em dia através mesmo de sistemas de micro-ondas e de ecografia, de ultrassons dirigidos que permitem fazer ablações sem que haja sequer a penetração no interior do organismo, a não ser pelos ultrassons. É preciso formar os recursos humanos, é preciso formar os técnicos. Foi aqui dito que era um investimento complexo a nível do equipamento, mas também concordo que há um custo inerente e uma importância inerente nos recursos humanos, até porque muitos destes recursos humanos são partilhados entre muitos dos hospitais públicos e dos privados. E aqui também exige alguma clarificação, alguma regulação, se calhar, desta atividade partilhada e uma transparência. E depois não só o aprender a realizar alguns destes atos, mas também a proficiência, ou seja, a manutenção da segurança clínica e de uma boa qualidade, que foi falado aqui nos centros de referência, é exatamente isto, ou seja, não é só poder executar, é também saber executá-lo com segurança clínica e em boas condições de qualidade assistencial. Finalmente, temos a questão da inovação e do desenvolvimento. Há muitos anos atrás, os organismos privados de saúde estavam completamente aliados
àquilo que era aqui a investigação e o desenvolvimento. Hoje em dia não é real. Hoje em dia já existe uma grande, diria, transversalidade, não só na investigação clínica e fundamental entre várias das instituições, mas há muitos destes enfim, grupos privados de saúde que estão a fazer, ou já fizeram, muitas deles, esta transição digital. Estamos neste momento no campo em que podemos fazer-nos valer daquilo que é a realidade aumentada. Isto são, enfim, áreas de desenvolvimento muito acelerado, mas que é preciso haver parceiros, não só privados, mas também públicos, para desenvolvimento rápido e ágil destas tecnologias. E, obviamente, saber incorporar na nossa prática clínica, e isto sim é uma área de oportunidade, aquilo que é hoje em dia o machine learning e a inteligência artificial. Foi falado também aqui um pouco sobre isto, ou seja, hoje em dia a medicina de proximidade está-se cada vez a fazer mais à distância. O doente está próximo, mas está no seu local de maior segurança clínica, que é o seu ambiente familiar, a sua casa, quando isso é possível. E depois, claro, os profissionais de saúde vão se deslocar ao meio caseiro destes doentes e poder prestar não só cuidados, mas monitorização à distância. E eu penso que muito rapidamente aquilo que nós vemos aqui, que é o exemplo daquilo que é uma central de controle, vão se calhar existir salas destas em todos os hospitais, em que nós, por telemetria, pela internet das coisas, conseguimos ter estes nossos doentes com alguma segurança e numa monitorização de proximidade, em que eles contactam não só com enfermagem, mas também rapidamente, em caso de necessidade, interagem com os seus clínicos e podem ser enviados a um serviço de urgência ou até enviar ambulâncias medicalizadas para os ir recolher ao seu domicílio. Eu acho que há um longo caminho a fazer. Nós neste momento estamos numa fase de grande instabilidade, não só económica, mas também social, muito provavelmente, mas acho que este período de reflexão, acho que esta área e esta discussão aberta de ideias vai seguramente permitir desenvolver novas parcerias, novos meios de sustentabilidade para que os nossos doentes possam cada vez mais beneficiar daquilo que de bom existe em todos os nossos serviços de saúde, públicos e privados. Muito obrigado a todos pelo tempo despendido. Muito obrigado, Sr. Doutor, pela sua clara exposição, muito rica, muito, no fundo, enlightening, que abriu os horizontes exatamente na trajetória que a professora Maria do Céu Machado tinha aqui apresentado. Eu vou passar a palavra ao Dr. Ponciano Oliveira, que também tenho uma grande estima pessoal, como ele sabe, que é vogal da Administração Regional de Saúde do Norte, mas para além disso é uma pessoa muito capacitada nestas áreas da saúde e tenho a certeza que vai terminar este painel com uma excelente comunicação que nos vai brindar com uma fantástica exposição. Tem a palavra, Sr. Doutor. Muito boa tarde. Antes de mais, queria cumprimentar o professor Rui Nunes, que tenho o gosto de rever aqui, depois de já termos trabalhado juntos noutros âmbitos, designadamente da regulação, enquanto presidia a entidade reguladora da saúde e presidia a entidade reguladora da saúde e ao Conselho Consultivo da entidade reguladora da saúde, onde trabalhamos juntos enquanto conselheiros. A professora Maria do Céu Machado, de uma forma muito especial. A professora Maria do Céu Machado teve a amabilidade de dizer que trabalhamos juntos, mas na verdade a professora Maria do Céu Machado promoveu a minha entronização no setor da saúde. Eu, mais do que trabalhar com a professora Maria do Céu Machado, aprendi muito com a professora Maria do Céu Machado e portanto, é com enorme gosto que estou aqui hoje nesta mesa a debater ideias sobre este tema, assim como noutras ocasiões o fizemos, mas agora aqui convosco. Ao Dr. Nuno Figueiredo, não tenho o gosto de o conhecer pessoalmente, pese embora esteja muito impressionado e felicito e gostei muito da sua intervenção e de facto é detentor de um currículo notável. Quanto aqui a esta questão da regulação em saúde, o tema que aqui nos traz é um tema bastante complexo e a forma como é abordado. Ele pressupõe diversas verdades que devem ser, mas que necessitam que se verifiquem e que as pratiquemos para podermos tirar algum sentido da frase ou da pergunta que é feita. É-nos perguntado nesta cimeira em geral que contributos é que a saúde pode dar para a recuperação de Portugal e em concreto nesta mesa
qual o papel da regulação numa saúde cada vez mais digital. Bem, quanto à resposta da regulação, é um papel essencial. A regulação, não só no sentido estrito de ato de autoridade externa, fiscalizadora, que estabelece regras para o funcionamento de um sistema, não só nessa acessão, mas numa acessão mais lata, de substrato de garantia de adequado funcionamento do sistema, é essencial num setor como é o setor da saúde, onde nós temos fenómenos como a seleção adversa, como a indução da procura, como a garantia da equidade no acesso, que é estabelecida constitucionalmente, a assimetria de informação, e os próprios interesses económicos que andam à volta dela, tornam a regulação essencial neste setor. Mas isto é muito pouco sobre o papel que a regulação pode fazer. A regulação, mais do que isso, enquanto fator de calibragem do sistema, desempenha um papel também de empoderamento e de fluidez e de promoção da fluidez do funcionamento do sistema. E, aliás, desde logo, naquela acessão de que há pouco se falava de sistema de saúde e não estritamente de Serviço Nacional de Saúde. Olhando à questão de como ela pode contribuir, primeiro temos que ver como é que a saúde pode contribuir para a recuperação do país. E bem, eu consigo encontrar isso em 3 dimensões. Uma dimensão essencial, que é aquela que neste cenário de pandemia foi possível constatar, é que no limite nós numa situação extrema de enfermidade da população, temos situações como a atual, que motivaram confinamentos, que motivaram uma paralisação da economia e, portanto, ficou evidente, por caricatura ao limite, que só uma sociedade saudável é uma sociedade que pode promover um desenvolvimento sustentável e a coesão social entre todas as pessoas. E desde logo, para isso é preciso que a saúde cumpra os seus fins. Para isso precisa de uma estratégia. A estratégia está aqui vertida neste plano de recuperação e resiliência, que grosso modo me parece que atinge alguns dos objetivos que considero essenciais para os próximos anos na saúde, como falava há pouco a professora Maria do Céu Machado, a saúde mental, uma maior resolubilidade dos cuidados de saúde primários e também a reforma da gestão dos cuidados hospitalares, dos hospitais públicos, é essencial. Deixa, porventura, um conjunto de temas de fora que seriam importantes rever. Mas ainda assim, de facto, temos aqui algumas prioridades que vão ser muito importantes, tendo em conta o envelhecimento da população e depois também o estado da saúde mental agudizada por este fenómeno pandémico. Numa dimensão estrutural, nós entraríamos depois naquilo que é o tema da criação de valor, isto é, o que é que dentro daquela que é a missão do próprio sistema de saúde já conferida, de acordo com essa dita estratégia, o que é que se pode fazer em termos de reforma. Se nós continuarmos a fazer o que estamos a fazer até agora, naturalmente manter-nos-emos neste status quo, daqui pouco passaremos e não conseguiremos ultrapassar estes desafios que temos, que são o aumento das doenças crónicas, o aumento da despesa, a expectativa dos cidadãos. Nós temos que efetivamente a escassez de recursos face às necessidades crescentes, com o envelhecimento da população e, portanto, precisamos efetivamente de criar valor, nós precisamos de garantir que temos melhores resultados e mais resultados, ou com os mesmos recursos, ou com menos recursos, ou então garantir que com mais recursos conseguimos um resultado mais que proporcional. Isso consegue-se com outputs que se traduzam em equidade, em acesso e em eficiência. Isso sim é a criação de valor de modo estruturante e reformista que traga algo novo ao que temos neste momento atual. E não que não seja suficiente, mas que não fosse bom, mas como o próprio professor Rui Nunes nos disse, a situação pandémica veio apenas expor um conjunto de fragilidades que os sistemas de saúde todos possuíam nos desafios que designadamente a globalização nos trouxe. Introduzindo aqui um pouco o tema digital,
porque é disso que se trata, que estamos aqui a tratar, podemos concluir que ao nível da estratégia ele existe, e existe a previsão dos recursos a afetar para o efeito. Eu pude identificar no PRR um valor de cerca de 300 milhões de euros para a transição digital. Agora, nós temos que encontrar os projetos que nos tragam essa melhoria de resultados, esses novos resultados. E, de facto, há bocadinho falávamos da robótica, da inteligência artificial, que nos pode trazer grandes ganhos, por exemplo, ao nível do rastreio e do telerastreio, mas também na integração dos cuidados, na centralização de imagiologia. Há bocadinho a professora Maria do Céu Machado falava nos recursos humanos, e bem, mas a capacitação dos mesmos e a utilização das tecnologias com essa força mais capacitada pode garantir o acesso remoto a cuidados que são considerados demasiado diferenciados para termos em zonas periféricas, e por isso, e por essa via conseguirmos reduzir listas de espera, como foi o caso da teledermatologia, ou do telerastreio dermatológico. Há várias soluções da teleassistência, mas há depois um conjunto de questões que precisam de ser abordadas, e onde a regulação, naquela acessão mais lata de conjunto de normas que calibra o funcionamento do sistema, tem um papel determinante, designadamente a criação de normas clínicas que valorizem estas teleconsultas. Eu lembro-me que a primeira, se não me falha a memória, da Direção-Geral da Saúde, ocorreu em 2015 e foi no âmbito do telerastreio dermatológico, e permitiu incentivar que a ACSS, outro regulador nesta acessão de entidade que estabelece as regras de estímulo e funcionamento do sistema, valorizasse em termos de contratualização esse tipo de abordagem clínica, permitindo com isso que se conseguisse estimular a utilização das tecnologias. Mas não só nesse domínio a regulação terá um papel essencial, terá um papel essencial também nas garantias de acesso. Eu recordo-me aqui há uns anos atrás, num conjunto de reformas que se iniciaram com o Simplex, que havia uma boa prática de incentivar a utilização de serviços digitais através da discriminação positiva, atribuindo incentivos à utilização de modelos de trabalho digital ou de recurso a serviços digitais. Passados pelo menos 15 anos, essa não é uma realidade exatamente igual. Aliás, foi um tema para que me chamou a atenção a professora Maria do Céu Machado, quando trabalhávamos no Plano Nacional de Saúde, e ela me falava do problema da info-exclusão das populações menos literadas e das populações das zonas mais periféricas, onde tendencialmente existe menos literacia digital. Se nós mantivéssemos um investimento neste tipo de discriminação positiva, na verdade, aos dias de hoje, com a alteração que houve das competências da população, o que provavelmente aconteceria era que nós estaríamos a discriminar negativamente as pessoas que não têm essa capacitação para a literacia digital, criando-se respostas mais ágeis, mais fluídas, mais próximas para a população em comum, deixando de fora outras populações sem essas alternativas. E aí a regulação também exerce esse papel de garantia, e aliás, com essa preocupação, num projeto de estabelecimento de balcões do SNS 24 nas juntas de freguesia, nós tivemos esse cuidado de garantir um acesso mediado pelo funcionário da junta, para que o cidadão pudesse aceder às consultas num espaço da junta de freguesia, mediado por um funcionário credenciado da junta, que garante o acesso mediado ao conjunto de facilidades que o SNS 24 Balcão garante à generalidade da população, que o consegue fazer de uma forma direta, sem a interação com qualquer outra entidade do sistema,
para aceder a essas funcionalidades de renovação da prescrição, de marcação de consultas, de atualização de dados. Mas isto só é possível porque em todos os processos assistenciais que se vão desenhando existem entidades que não são poucas a regular o sistema. Por um lado, é uma vantagem que nós temos, porque temos um conjunto de entidades que se dedicam ao tema. Nós na saúde temos diversas, temos desde logo a ERSE a regular, sobretudo, as relações transacionais do sistema, mas também dos direitos de informação dos cidadãos, da supervisão, o poder sancionatório, a providenciar serviços de arbitragem para a resolução de litígios, mas essa é a função residual. Temos, por outro lado, o Infarmed, que ocupa um papel cimeiro e muito importante no que diz respeito à regulação quer da qualidade, quer da efetividade, da custo-efetividade, não só dos medicamentos, mas também dos dispositivos médicos, como ainda há pouco falava a professora Maria do Céu Machado, mas há também outras entidades que são essenciais no conjunto de prestadores que estão disponíveis no mercado, desde, por exemplo, a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, ou a Direção-Geral da Saúde, no que diz respeito à qualidade em saúde, a Administração Central do Sistema de Saúde, no que diz respeito aos estímulos de funcionamento do sistema e à garantia de que existem condições de distribuição equitativa dos recursos, e mesmo as ordens profissionais no próprio exercício da profissão e da legis artis e da boa prática clínica. Mesmo as próprias administrações regionais de saúde, na sua função de planeamento, estabelecem alguma regulação na forma como são providos e garantidos às populações cuidados de saúde equitativos. O que nós precisamos é que isso também não se torne um desafio desproporcionado à gestão, com uma compliance muito exigente. Por exemplo, um bom exemplo disso é a forma como nós ainda não conseguimos ter um quadro normativo correto, perceptível para o comum dos profissionais de saúde no que diz respeito aos ensaios clínicos, que é uma matéria que, se nós pensarmos bem, outros países da nossa dimensão, com sistemas de saúde tão reputados quanto o nosso, que conseguem angariar receitas anuais na ótica dos 700 a 1.000 milhões de euros por ano, e se nós pensarmos bem, nós temos aqui um plano de recuperação e resiliência de 1.400 milhões de euros para 10 anos, e nós estamos aqui a falar de uma receita anual desta ordem. Mesmo que fosse metade, era muito significativo, e portanto vale a pena apostar no conceito, vale a pena apostar nessa regulação mais escorreita, e eu deixo este exemplo como um exemplo cabal da importância que a regulação tem, não só naquela perspectiva que tendencialmente nós olhamos mais restritiva, mas mais na perspectiva de garantia de funcionamento do sistema e de empoderamento do mesmo ao serviço dos recursos e da mudança que todos queremos operar no mesmo. A regulação é essencial enquanto elemento referencial de funcionamento adequado do sistema, da sua calibração, e nós devemos olhá-la como isso, até mesmo porque no domínio digital nós tivemos um desafio muito grande com a aprovação do Regulamento Geral de Proteção de Dados, mas acho que foi um marco na transição de paradigma no que diz respeito à garantia da utilização dos dados pessoais, e esse é um último tema que também merece alguma reflexão, é que na utilização destas tecnologias, além de criar valor, nós saibamos também preservar um pouco a nossa privacidade. E era essencialmente o que eu tinha a dizer sobre o tema. Pese embora exponha a gestão sempre a uma maior sindicância, a verdade é que é uma dimensão essencial do funcionamento do sistema. Muito bem, muito obrigado, Sr. Doutor, também uma brilhante exposição. Como eu disse e esperava, terminou em beleza este painel. Ainda temos alguns minutos, porque temos uma sessão às 15h30 e uma sessão integradora, onde aliás é suposto os presidentes das mesas fazerem uma síntese, e portanto eu dispensava-me de fazer essa síntese agora, e perguntava à nossa distinta moderadora como é que pretende gerir estes minutos que faltam até ao debate final.
Obrigada, professor. Tendo em conta que os nossos brilhantes palestrantes respeitaram na íntegra o seu tempo, eu sugeria que teríamos aqui ainda 10 minutos para, se quiser lançar alguma questão que seja de comum para todos, para que possam dar aqui mais algum contributo a esta cimeira. Ainda temos aqui há cerca de 10 minutos até às 15h30 para poder fazê-lo. Muito bem, eu não sei se temos direito a perguntas da assistência, pelo chat. Não temos. Bom, Não então, temos. usando a prerrogativa de presidir à mesa, eu talvez lançasse um repto. Acho que estamos, aliás, no local exato para fazê-lo, porque, para todos os efeitos, estamos estamos virtualmente, numa região administrativa, e por isso a questão que eu formulava aos três participantes do painel é qual é a perspectiva que têm sobre a descentralização da saúde, tendo, aliás, como exemplo o sistema de saúde da região autónoma da Madeira e dos Açores também. Talvez pela ordem das intervenções, não por Obrigada. Diferenciação de género, mas simplesmente para ficar a ordem das... Aqui as cadeiras são iguais para toda a gente, não é como a Úrsula, coitada, na Turquia. Embora eu me questione o que é que a pessoa poderia fazer naquela situação. Muito obrigada, professor Rui Nunes. Eu gostei imenso de ouvir os meus dois companheiros de painel. E acho que, no fundo, demos o exemplo de ser complementar, sem grandes combinações, não tínhamos feito grandes combinações. E salientar aqui, respondendo à sua pergunta, eu acho que a Madeira e os Açores é bem a prova da autonomia neste aspecto da saúde. A Madeira tem realmente um sistema de saúde, como nós todos temos conhecimento, é muito mais flexível do que propriamente o que temos no continente, e tem tido uma melhoria franca de indicadores. Eu acompanho sempre os indicadores de saúde, enfim, por causa do Plano Nacional de Saúde, etc. Os Açores, talvez menos autonomizado, mais Serviço Nacional de Saúde, menos Sistema de Saúde, e também tem melhorado os indicadores, mas de uma forma mais lenta, e talvez nos Açores, porque há maior exclusão social, há maiores assimetrias do que na Madeira, penso eu, e talvez seja essa a razão. E, portanto, eu vejo que a Madeira, embora quem estuda o assunto diga que o custo da saúde per capita na Madeira, dos cuidados de saúde, digamos assim, é muito superior ao do continente. E, portanto, embora eu acho que o sistema na Madeira é um sistema muito mais, sendo sistema de saúde e, portanto, não estando só focado no Serviço Nacional de Saúde, é um sistema mais homogéneo e mais friendly para a população, se calhar não era possível ter esse modelo no continente por motivos financeiros. Mas eu acho que a Madeira tem muito que aprender, a Madeira e os Açores, com o continente em relação a alguns aspectos, mas nós temos que aprender também alguma coisa, e nomeadamente em relação à Madeira e aos Açores, a transição digital, que eles penso que estão um bocadinho mais atrasados, e nós também teremos que aprender com eles esta organização do sistema de saúde, e não só o Serviço Nacional de Saúde. Em relação só a um pequeno comentário a cada um dos meus parceiros, eu concordo completamente, esqueci-me completamente dos ensaios clínicos e da investigação, e realmente para uma académica é imperdoável, e é verdade, eu como presidente do Infarmed cheguei a ir a Bruxelas para perceber porque é que a Bélgica, um país mais ou menos da dimensão de Portugal, tinha 4 vezes os ensaios clínicos que tem Portugal, e pronto, isso ficará para outra sessão as razões. Mas o que é facto é que os países europeus, e o Reino Unido também é dos maiores exemplos nessa área, consegue que os doentes entrem gratuitamente e mais precocemente, iniciem terapêutica inovadora, completamente gratuita e muito precocemente, exatamente através de ensaios clínicos, e nós temos que dar esse passo, e que no fundo não acontece em Portugal apenas e só por motivos burocráticos.
Em relação ao Dr. Nuno Figueiredo, que eu não cumprimentei de princípio porque não estava aqui, queria lhe dizer que fiquei impressionada com a inovação que mostrou e eu concordo completamente consigo, quer dizer, há tantos aspectos que podem ser complementares, há grandes grupos privados que se calhar conseguem ter um aparelho da última versão do equipamento pesado e porquê estar a repeti-lo no público para depois ser pouco utilizado e não comprar esses serviços muito específicos ao privado. E era este o salto que eu gostava de ver em toda esta regulação. Muito obrigada. Muito bem, Dr. Nuno Figueiredo. Eu, mais uma vez, peço desculpa por tive colocado noutra sala, mas ainda assisti a quase toda a sua comunicação. Respondendo então muito brevemente, ou tentando responder brevemente à pergunta que aqui foi posta. Eu acho que, em termos práticos, o modelo organizativo e a possibilidade do sistema da Madeira levanta-nos aqui 2 ou 3 áreas, seguramente de interesse de intervenção. Eu acho que a radiologia, ou a teleradiologia, ou a capacidade de trabalhar em rede com a radiologia é uma área interessantíssima de futuro. Nós sabemos que a realidade, enfim, aumentada nessa área pode ajudar, mas sobretudo a inteligência artificial. Há um conjunto de tecnologias que estão a ser desenvolvidas nessa área. Isso por um lado. Por outro lado, acho que há aqui um campo também de interesse, ou seja, em vez de estarmos a ter que localizar todos os médicos, todos os especialistas para todas as áreas possíveis e imaginárias em cada uma das regiões autónomas, acho que podemos trabalhar cada vez mais em rede e acho que este novo paradigma da nossa atividade clínica é disso um exemplo. Hoje em dia as reuniões multidisciplinares de decisão oncológica ou terapêutica de outras áreas são cada vez mais feitas em rede digital e, portanto, não é necessário estar um conjunto de peritos em todo o lado ao mesmo tempo presencialmente. Isto eu acho que é uma área de desenvolvimento futuro. E estou a lembrar-me da oncologia, da obesidade, das doenças endócrinas, enfim, neurológicas. Hoje em dia eu acho que a nossa medicina é uma medicina de partilha de experiências, de técnicas e, sobretudo, também o envolvimento dos doentes nesta discussão. Depois acho que a medicina de proximidade com com a transição para o digital numa região autónoma há de haver seguramente um impacto forte em termos de tal internamento ou hospitalização domiciliária e que faz todo o sentido. E queria deixar só uma última nota em relação à investigação e ao ensaio clínico. Acho que não só do ponto de vista monetário é extremamente atrativo, eu acho que nós, depois de garantirmos a segurança do ponto de vista ético e de proteção de dados, acho que temos que ser extremamente ágeis, não só num país de 10 milhões de habitantes, poder colaborar em rede e poder participar em ensaios clínicos que não estejam também sempre localizados em 2 ou 3 sítios, mas poder recrutar doentes para ensaios clínicos nacionais, por que não? E por outro lado, acho que a investigação não deve ser suplementar, deve ser complementar. E se nós temos capacidade, enfim, de integrar várias instituições, vários, enfim, domínios do saber em pontos diversos do país, aqui está uma nova maneira de fazer investigação, de colaborar, não presencialmente, mas em termos de rede. E terminava por aqui. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Dr. Nuno Figueiredo. E para finalizar, Dr. Ponciano Oliveira, recordando que tem 4 minutos para terminarmos exatamente a hora. Muito bem, então, pela parte essencial, comecemos com uma declaração de interesses. O brasão que o Dr. Nunes da Abreu elogiou há pouco é o brasão de armas dos Açores, da região autónoma dos Açores. E, portanto, eu quando me pronunciar sobre a primeira parte da questão, faço com essa declaração de interesses aqui publicamente exposta. Eu julgo que a diferença entre os sistemas de saúde da Madeira e dos Açores, as grandes diferenças se explicam mais ou menos como se explicam as diferenças entre a Unidade Local de Saúde de Matosinhos e a Unidade Local de Saúde do Nordeste. Uma região com 2 ilhas, com cerca de 90% da população concentrada numa, com bons resultados, com belíssimas práticas de saúde, de gestão na saúde, e outra região com 9 ilhas em que a maior tem 140 mil e a mais pequena 400 habitantes, tem que ter 3 hospitais e mesmo assim os recursos estão dispersos. Naturalmente que isso depois também tem alguma influência no investimento que existe disponível para a alteração de comportamentos. De todo modo, como dizia a professora Maria do Céu, uma parte explica-se pelos estilos de vida,
outra parte pela própria organização, mas não pode dissociar-se desta organização que depende da realidade socio-geodemográfica. Dada esta nota, quanto à descentralização. A descentralização era um dos temas que eu também tinha na questão da regulação, e ela também é essencial, porque neste ambiente de descentralização que está a ocorrer na saúde, e com o qual eu concordo, e concordo porque a descentralização que está a ser implementada em Portugal é uma descentralização que, no fundo, olha ao todo da administração pública. Descentralizam-se as áreas que não são core dos sistemas de cada área governativa, na educação, na saúde e noutras áreas, garantindo que as autarquias, enquanto cluster local, garantem autonomia com proximidade da decisão. Além disso, transfere-se também para elas alguma da responsabilidade no planeamento dos equipamentos a instalar nos territórios. Por exemplo, para as comunidades intermunicipais, a responsabilidade de participar no planeamento dos equipamentos de cuidados continuados, de estabelecimentos escolares, e eles podem, entre si, comprometer-se na instalação, dentro de uma lógica de supraconselhia, dos equipamentos que, de uma forma equitativa, podem estar disponíveis e acessíveis à população. Isso tem importância na eficiência com que se alocam os recursos, e tem importância também numa terceira dimensão que eu me esqueci de falar, e que queria falar do papel da saúde no contributo para a recuperação do país, que tem a ver com a dimensão exponencial, o contributo que a saúde dá, numa lógica já para além da sua responsabilidade própria de prestar cuidados de saúde. Quando nós instalamos uma unidade de cuidados continuados numa região periférica, essa será provavelmente a principal fonte de criação de emprego diferenciado nessa zona. E isso é uma responsabilidade que a saúde não pode desconsiderar, atendendo ao conjunto de recursos que toda a sociedade mobiliza para as políticas de saúde. Naturalmente que não é o seu fim primeiro, não é na sua primeira obrigação, mas também é uma obrigação, porque esse retorno trará novos recursos para a saúde. E era por isso que eu também estava a chamar a atenção para a aposta numa regulação mais fluida, nos ensaios clínicos, que a professora Maria do Céu falou há pouco, justamente porque nós também temos que criar condições para que a saúde seja empoderadora da economia e dela se reciclem os recursos que são novamente nela utilizados. Um outro sim também para a questão do turismo. Nós hoje conseguimos perceber claramente que nós, mais do que turismo de saúde, o importante é garantirmos condições para que os turistas não se assustem de cá vir. E teria sido e será muito importante se nós conseguirmos um ambiente seguro, transmitir a existência de um ambiente seguro em Portugal, neste momento em que em todo o mundo se procuram destinos que sejam seguros. As pessoas não querem vir cá fazer turismo de saúde, irem para umas termas. Eu sinceramente não sou grande entusiasta desse tema. As pessoas ou se precisam de cuidar ou não, e depois vão onde os cuidados são bons. Eu acho que essencialmente determinante é que as pessoas não deixem de vir a um país que tem uma marca turística muito forte por temerem os cuidados de saúde que lhes venham a ser ministrados nesse país. E ainda também nesta dimensão exponencial, a questão do investimento na tecnologia enquanto empoderamento do cluster tecnológico. Para isso, de facto, como a professora Maria do Céu dizia, é essencial que nós pensemos numa lógica de sistema de saúde, porque esta parte do contributo que a saúde pode dar para as outras políticas, em grande medida resulta da dinamização da economia da saúde que anda à volta do direito à saúde, é verdade, que bem regulado conseguimos preservar, mas que pode dar um contributo extra até para mobilizar novos recursos para a garantia desse mesmo direito à saúde. Quanto à descentralização, parece que os países nórdicos estão... Muito bem. Temos só um minuto. Desde já agradeço toda a sua declaração, mas convidava, se me permite, temos que dar por encerrada esta mesa e convidava então o professor Dr. Rui Nunes a terminar esta mesa e a levar até o painel ou debate integrador que segue de imediato as principais conclusões desta mesa. Professor Dr. Rui Nunes. Muito bem, vamos continuar, mas de qualquer modo, cumpro-me nesta fase cumprimentar vivamente todos os três palestrantes
fizeram intervenções brilhantes, complementares, todas com elevado grau de sintonia, que eu penso que vou tentar sintetizar no momento seguinte. E espero também não desmerecer as vossas apresentações. Por isso foi um enorme prazer estar neste painel, estar na região autónoma da Madeira, ainda que apenas com o coração, porque fisicamente estou no Porto, e vemo-nos dentro de alguns segundos, então. Não sei se mudamos de sala virtual ou se permanecemos nesta. Sim, estamos a fazê-lo, é automático. O debate integrador não é apenas de ideias, mas também de pessoas virtuais, pelo que vejo. Muito bem. E pedimos a todos os palestrantes que tiverem disponibilidade de se manter online, temos todo o gosto em que mantenham-se neste debate integrador que também já deve dar início dentro de pouco tempo.